Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí ao assunto de trabalho, visto nas últimas aulas aí, das últimas semanas, né? A gente vai aprender hoje a equiparação do conceito de trabalho e energia, ok? A gente vai ver aí durante todo o ensino médio o conceito de energia de forma bastante abrangente ali. No segundo ano vocês vão ver a energia em forma de calor, que é a quantidade de calor no estudo de calorimetria, e lá no terceiro ano vocês vão ver em forma de energia elétrica, energia potencial elétrica, e dentro do campo do eletromagnetismo também, que é bastante importante, certo? Mas o que a gente vai ver aqui hoje necessariamente está abrangente apenas dentro da mecânica newtoniana, né, que a gente vem estudando já até antes da pandemia, com o estudo do movimento dos corpos. Depois a gente começou com as leis de Newton, e aí a paradinha para a pandemia, demos continuidade aí com as aplicações das leis de Newton, e hoje a gente chega no conceito de trabalho, certo? Essa parte aí de trabalho já foi vista nas últimas semanas, né? Vocês já viram aí o conceito de trabalho, a expressão matemática. O trabalho depende da força aplicada e do deslocamento. Lembrando aqui que eu sempre coloco esse risquinho aqui embaixo para vocês saberem que se trata de uma grandeza vetorial, certo? Então, visto o trabalho, voltei aqui. Visto o trabalho, vimos o trabalho de uma força quando ela é perpendicular ao deslocamento. Vocês têm que usar o termo aí, o cosseno do ângulo, né? E aí por uma questão altamente geométrica. Trabalho motor e trabalho resistente, e algumas questões que nós resolvemos aí, que eu mandei para vocês gravar, certo? Hoje a gente vai dar continuidade aqui no assunto de trabalho, e repito, sempre que se falar em trabalho, a gente vai falar em energia. Trabalho é a capacidade de um corpo é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, ok? Então, ou este corpo ele já está realizando trabalho, ou ele tem a energia armazenada, na famosa energia potencial, que vai se dividir aí em gravitacional ou elástica, ok? Então, pessoal, só para constar, é sexta-feira à noite, eu estou gravando isso, hein? Eu sou um guerreiro mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Pessoal, cinética, a palavra cinética aí vem de movimento, certo? Então só vai existir, você só vai falar em energia cinética se o corpo estiver se movendo. E aí a gente já remete a um conceito antigo sobre movimento. Se um corpo está em movimento é porque ele tem uma grandeza chamada velocidade. Ele detém a velocidade, ele é dotado de velocidade. Não há que se falar em movimento se não falar em velocidade. Então, se a energia cinética é a energia que está relacionada com o movimento do corpo, o corpo está se movendo, então a gente já pode dizer que a energia está diretamente relacionada com a velocidade do corpo, ok? Se a velocidade do corpo for zero, nula, não tem velocidade, o corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, então não tem energia cinética, ok? Só a energia cinética se o corpo em questão estiver com velocidade diferente de zero, que eu acabei de falar aqui, e o corpo pressupõe uma quantidade limitada de matéria. Ou seja, se a gente está falando aí de um corpo em movimento, não importa se esse corpo é uma partícula microscópica, ou se é um carro, se é um jato, se é um corpo de magnitude macroscópica, certo? Não importa. O que você tem que analisar aqui é a massa do corpo, ok? Então, a energia cinética ela vai depender da massa do corpo, e como eu estou falando, se ele é um corpo, então você já pressupõe que ali existe uma quantidade de massa. Massa é uma propriedade da matéria, do corpo, ok? Então, se o corpo é dotado de massa e ele está se movendo, você vai ter a expressão matemática que define a energia cinética, que pelos conceitos aqui mostrados, você já vai saber que ela é diretamente proporcional à massa e ao quadrado da velocidade. Pessoal, a fórmula de energia cinética, essa expressão aqui de energia cinética, não vou deduzir toda ela aqui não, senão isso vai levar muito tempo, certo? A gente vai ser mais objetivo aqui. Essa é a expressão da energia cinética. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? E aí, se você estiver falando em uma composição de movimentos aí, em que a velocidade ela não é uma velocidade média, ela não é a mesma velocidade de sempre, em todo o trajeto, em todo o percurso, você pode encontrar aqui a variação da energia cinética, ou seja, a variação do trabalho realizado em todo o processo, ok? Você pega aí, por exemplo, um veículo, como está mostrando aqui na figura, no ponto A, e ele se desloca até o ponto B. Esse veículo tem massa, ok? E ele tem uma velocidade inicial diferente da velocidade final, que aqui na figura está sendo mostrado como velocidade A e velocidade B, ok? Se houve uma mudança na velocidade, então houve também uma mudança na energia cinética. A energia cinética, no fim, vai
vai ser diferente da energia cinética do começo. Ok? Então aqui você pode encontrar a variação, a mudança de energia cinética através de delta EC. Okay? Delta é a variação, como a gente já sabe. Vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial do sistema. Perceba que a massa não se altera. Então a única coisa que você vai fazer aqui é essa variação de velocidade, né? Se você aqui colocar em evidência a massa, só vai sobrar aqui a massa sobre 2, né? Está dividido por 2 aqui. Vai sobrar só V ao quadrado final menos V ao quadrado inicial. Ok? E aí a gente chega na energia potencial gravitacional. Pessoal, a energia cinética ela está relacionada com o movimento do corpo. Beleza. A energia potencial, o corpo não vai estar se movendo. No caso da gravitacional, que também existe um tipo de energia potencial que é a elástica, mas não vou falar sobre ela agora. A gente vai ter a energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a altura em que o corpo está suspenso. E aí pense comigo, professor, o que tem a ver a altura? Meu irmão, olhe para cá. Se tem um objeto suspenso, ele está submetido a uma força gravitacional, força peso, concorda comigo? Então, se um troço desse aqui tá suspenso, ele está a uma certa altura, quanto maior for a altura dele, maior vai ser a energia potencial gravitacional armazenada nesse sistema. No caso aqui da nossa figura, maçã, terra, ok? Então você tem aí, ó, o trabalho não é a força vezes o deslocamento, ok? E a força não é massa vezes a aceleração, então você pode dizer que o trabalho é a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou seja, a distância em que o corpo se encontra a uma certa altura do chão. Okay? Quanto maior a altura, maior vai ser a energia potencial gravitacional. E quando ela começa a cair, a altura começa a diminuir, ela começa a diminuir a sua energia potencial gravitacional. Mas a grande sacada é o seguinte, galera. Aqui você vai ter uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Porque o corpo, quando começa a cair, ele começa a ganhar movimento. Okay? Ele perde a altura, mas ganha movimento. Então ele está sendo dotado, ele está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. Basta vocês fazerem uma experiência bem simples em casa, pulem primeiro de uma cadeira e depois tentem pular de cima de uma caixa d'água. Vocês vão se estatelar todos no chão, obviamente, espero que não dê muito cabimento a isso, certo? Não façam esse tipo de experiência em casa, deixe que o professor doido fale. Mas não façam esse tipo de experimento em casa, senão você vai se estatelar. E se alguém fizer e sobreviver, me conte depois. Mas a queda vai ser maior, ou seja, o impacto vai ser maior no chão, pessoal, porque a altura é maior. A sua massa não muda, mas a altura não é maior. E você não está submetido à aceleração gravitacional, que é G, dada por G. Então, a cada segundo de queda, a sua velocidade está aumentando. Você está perdendo a altura, está perdendo a energia potencial gravitacional, mas está ganhando o quê? Energia cinética. Ok? Porque você está aumentando sua velocidade, a velocidade de queda. Por isso que o impacto é muito maior lá embaixo. Ok? Energia potencial gravitacional, dado por mgh. H, pessoal, aqui é altura, certo? No inglês, height significa altura. Escrito com H. Ah, professor, é porque você está querendo colocar H? Não. Todos os livros trazem a distância na vertical, ou seja, no eixo Y, como H. Ok? Aqui, de novo, um exemplo da transformação da energia. E aí você já deve ter ouvido lá no ensino fundamental, aquele velho ditado do físico, químico Lavoisier, né? Ah, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é assim? Lavoisier ali, pessoal, estava querendo se referir à energia. Ok? Se um corpo está suspenso, ele está parado. Não tem velocidade, então você não tem aí energia potencial. Perdão, energia cinética, porque eu olhei para uma menina muito bonita aqui que apareceu, aí atrapalhou tudo. Sim, voltando. Você tem aí um corpo que está parado, está em repouso, beleza? Quando esse corpo começa a cair, ele começa a aumentar a velocidade dele. Então ele começa a ganhar energia cinética. Porém, pessoal, ele não está perdendo altura porque ele não está caindo, então ele está perdendo energia potencial gravitacional. E aí só para um protocolo... Que foi? Tá gravando não? Ah. E aí só por uma questão de protocolo, pessoal, quando eu falo em energia perdida, ou energia ganha, esses termos são errados, certo? A energia ela não se perde, ela se transforma, ok? Então você na verdade tem aqui uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Basta pensar o seguinte,
O corpo está suspenso, não está se movendo, então ele não tem energia cinética. Porém, ele começa a se mover, começa a cair. Então, ele começa a ganhar energia cinética, porque está se movendo, mas começa a perder energia potencial gravitacional, porque está perdendo a altura. Ok? E aí é por isso, pessoal, que nas residências, a caixa d'água ela fica em cima da casa. Ela tem que ficar em cima da casa. Por quê? Quanto mais alta, maior a energia potencial gravitacional. E se você não quer ela escorrendo lá para baixo, beleza. Então, ela começa a perder a altura e desce apenas pela gravidade. Okay? Começa a ganhar movimento, começa a ganhar energia cinética. Aqui uma expressão para você encontrar a velocidade, quando ela é transformada de uma energia a outra. Você tem energia cinética desse lado aqui da equação, mv ao quadrado sobre 2, e do outro lado mgh. Se liga aí, pessoal, isso aqui é um produto, isso aqui é outro. Basta cortar esse m com esse m, né? Um mata o outro aqui, tá? Por isso que eu já deixei de vermelhinho aqui. Vai sobrar v ao quadrado sobre 2 igual a gh. O 2 vem para o outro lado multiplicando, e esse expoente aqui, ao quadrado, vem para o outro lado em forma de raiz. Certo? Então você pode dizer que a velocidade de uma transformação dessa de energia é dada por raiz de 2gh. Beleza? E aqui, pessoal, a energia potencial elástica é outro tipo de energia potencial. Lembre-se, nós estamos falando no conceito de energia voltada apenas para a mecânica newtoniana. Beleza? Lá no segundo ano a gente vai ver energia, mas em forma de calor. Aí já é assunto da termodinâmica. E no terceiro ano a gente vai ver energia elétrica, e aí já é um negócio bem mais legal de se ver. Energia potencial elástica, pessoal. O conceito de energia potencial, a definição, melhor dizer, de energia potencial elástica, ela vai se associar, vai ser análoga aí à energia potencial gravitacional, certo? Ela também é um tipo de energia de armazenamento. Só que agora, em vez de o corpo estar suspenso na iminência de ganhar energia cinética, ou seja, de começar a cair, esse corpo agora ele vai ficar ou comprimido na mola ou distendido na mola. Você tem aí essas três situações. Nessa primeira situação, a mola está relaxada, a gente disse que a mola não está deformada, ela está no estado de relaxamento, de repouso, certo? A partir do momento que eu faço uma força para cá, empurrando esse bloco para cá, eu estou comprimindo a mola numa distância x aqui, ó, beleza? E no momento que eu estico essa mola para lá, eu também estou deformando a mola, nesse caso eu estou distendendo a mola numa distância x também, certo? Então essa distância x aí é a distância que a mola foi deformada, certo? E como a gente viu lá na lei de Hooke, que a força elástica é dada por kx, onde k é a constante elástica da mola, e alguém até veio perguntar para o WhatsApp, professor, o que significa esse k? Pessoal, o k é a constante característica da mola, ela depende da densidade linear da mola e de que é feita a mola. Entendam, uma mola de, por exemplo, uma caneta Poly, não é a mesma coisa que uma mola de um amortecedor de um Jeep. Não é a mesma coisa. Certo? Você tem ali duas molas diferentes. O que é que tem de diferente na mola? A constituição física dela. Okay? A densidade linear de uma e da outra e o material que é feito. Okay? Então você tem aí as constantes elásticas que são dadas na questão, a gente representa pela letra K. Okay? Então a energia potencial elástica vai ser dada por K, que é a constante elástica da mola, x elevado ao quadrado dividido por 2. Ok? E aí a gente chega em algumas questões aí, lembrando que esse material vai estar, o link dele vai estar lá no Classroom, certo? Na sala de aula que vocês têm virtual. E vai estar acompanhado já lá, né, do outro material que é o assunto de trabalho. O bimestre se encerra dia 26 de outubro, então até lá a gente vai ainda concluir esse assunto com potência, e aí vamos fazer uma espécie de provinha virtual aí, certo? Aquela enganação que só Deus sabe. Eu não vou fiscalizar ninguém, né? Vocês é que vão me enrolar. Mas vamos lá. Pega uma questão aí, ó. Uma boneca de massa igual a 0,5 kg foi derrubada de uma janela do terceiro andar numa altura de 10 metros do chão. Qual é a energia cinética da boneca ao atingir o solo e qual a velocidade com que ela caiu? Considerar a aceleração da gravidade sendo g igual a 10. Pessoal, enquanto vocês dão uma olhada na questão, eu vou só tomar um copo d'água aqui que minha garganta está seca.
Pronto, pessoal, voltei. Ai, tava com sede de água. Então, a resolução disso aqui, pessoal, a questão está pedindo para você encontrar, cadê? Qual é a energia cinética da bola. A energia cinética da bola. Só que aí você diz, espera aí, professor, como é que eu vou encontrar a energia cinética se ele deu massa e deu altura e falou de gravidade aqui? Ele não falou de velocidade. Pessoal, mas eu não disse que a energia ela se transforma? Então é só a gente encontrar. É só a gente encontrar aqui a energia potencial. A energia potencial gravitacional, que está aqui, ó. Energia potencial igual a mgh. Joga os valores aqui, m 0,5 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, e vezes esse outro 10 aqui, que é a altura que a boneca se encontra. 0,5 vezes 10, 5. 5 vezes 10, 50. Então você tem aí uma energia potencial gravitacional de 50 joules. Ok? Como a energia se conserva, então a energia cinética também tem que ser igual à energia potencial, que é 50 joules. Ok? Então, essa aqui é a energia cinética do sistema, quando a boneca chega no solo. E qual a velocidade? Se a energia cinética também é 50 joules, é só substituir aqui, ó. 50 igual a massa, que é 0,5, ok? E esse 0,5 a massa é a mesma do corpo, ele não muda em relação tanto à energia potencial como à energia cinética, vezes a velocidade ao quadrado. Aqui, pessoal, eu já fiz direto, ó. Joguei esse 2 para cá, ficou 2 vezes 50, né? Ele está dividindo, vem para cá multiplicando. Fica 2 vezes 50, que dá 100. Não é isso? E esse 0,5 que está multiplicando, desce, diminuindo. Então vai ficar 100 dividido por 0,5. Beleza? Então, para eliminar esse quadrado aqui, eu jogo para o outro lado em forma de raiz. Então você tem aí V igual a raiz de 200, que é igual a 14,5 metros por segundo aproximadamente. Esse valor aí, tá, pessoal? Continuando, qualquer dúvida vocês já sabem que podem entrar em contato. Aqui, pessoal, olha só. Determina o trabalho realizado por um corpo de massa 30 kg, a questão 2, né? Para que sua energia cinética aumente ao passo que sua velocidade aumenta de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo. Dá só uma olhada, pessoal. Ele quer aqui que você encontre a variação da energia cinética. Se você tem uma velocidade inicial e uma velocidade final, é só fazer essa variação aqui, ó. Você tem aqui a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembre-se sempre disso. Esse delta aqui significa variação, mudança, diferença. Diferença da energia final menos a energia inicial. Ok? Então a energia cinética vai ser a energia cinética final, que é mv ao quadrado dividido por 2, menos mv ao quadrado final, certo? Dividido por 2, menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Okay? A única diferença aqui nesses termos é Vf e Vi. Né? Então você vai ter aí, ó, variação da energia cinética, igual 30 dividido por 2 vezes 25 ao quadrado, menos 30 dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. 25 ao quadrado, pessoal, é 625, ok? 30 dividido por 2 é 15. Então você tem 15 vezes 625, que dá 9.375, menos 15 vezes 25, que dá 375. Ok? Então, 9.375 menos 375, você tem aí 9.000 joules. Essa é a energia cinética total desse sistema aí dado pela questão. Okay? Para a gente finalizar aí, pessoal, olha só. Um bloco de massa de 0,6 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica igual a 150 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se G igual a 10 metros segundo ao quadrado, que é a gravidade. A máxima compressão da mola vale em metros. Pessoal, a máxima compressão que ele quer aí é o quanto a mola se deformou. O máximo que ela se deformou aí. Certo? Como é que eu vou saber disso, professor? Se ele está dando aqui massa, gravidade. Pessoal, de novo, a energia do sistema se conserva. A energia final tem que ser igual à energia inicial. Qual é a energia final do sistema aqui? A energia potencial elástica, não é isso? E qual é a energia inicial aqui que tinha o corpo antes de cair, quando ele estava suspenso? A potencial gravitacional. Não é isso?
potencial gravitacional é mgh, e a potencial elástica kx ao quadrado sobre 2. Certo? Vamos trazer para cá, ó, a massa 0,6 vezes 10 vezes 2. Isso é igual a 150 dividido por 2, x ao quadrado. 0,6 vezes 10 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, igual a 75 vezes x ao quadrado. X é igual a 12 dividido por 75, vai dar 0,16. Para eliminar esse quadrado aqui, eu jogo para o outro lado em forma de raiz. Okay? Então, raiz de 0,16, 0,4 metros, está aqui a resposta na letra D. Pessoal, esse material, para a gente resumir, vai ficar disponível como um link lá no Classroom, certo? O material por escrito também vai ser enviado, eu acho que já foi enviado esse aí, ok? Vocês vão ter acesso lá. Para a próxima semana a gente vai ter um material conclusivo aí sobre potência, e eu já vou deixar uma série de questões que vocês resolverão aí para funcionar aí, a gente ter aí como um sistema avaliativo, certo? Porque mesmo nessas épocas difíceis de pandemia e tal, é importante que a gente tenha esse sistema avaliativo para ter esse feedback aí do que vocês estão entendendo sobre o assunto, ok? Um abraço a todos, bom final de semana, cuidado com a night e fiquem em casa por enquanto. Valeu.